O Senhor é bom, né? E por isso nós estamos aqui para agradecê-lo, para reconhecer a sua bondade e adorar pela bondade e pela natureza dele de bondade também, né? Há 3 semanas atrás, 3 domingos atrás, nós tivemos um momento tão especial de celebração da Páscoa do Senhor, da Páscoa, né, da Semana Santa, e do momento de celebração, do domingo de Páscoa, que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Essa é a razão porque nós temos viva esperança de eternidade na presença do Senhor, né? Nós temos Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós, por tudo aquilo que nos impedia, que às vezes a gente ainda tem, que nos impede de chegar até Deus. Jesus morreu por cada um de nós, pelos nossos pecados, e Ele não ficou morto, né? A morte que o pecado trouxe sobre nós, físico e espiritual, Ele venceu, Ele ressuscitou pelo poder de Deus. E por isso pode dar vida a todo aquele que crê, né, no Senhor, na sua obra, tanto de morte e de ressurreição. Todo que crê pode ter a certeza dessa vida eterna na presença do Pai, né? E nós podemos ter viva esperança também para a nossa vida presente, porque Deus é bom, né? E apesar de tudo aquilo que acontece à nossa volta, que às vezes até nos deprime, né, nos deixa até desanimados, né, nós podemos ter esperança, porque Deus não mudou e não muda, Ele continua sendo bom e bondoso, né? E Ele é um Deus que não só é bom, mas Ele também partilha dessa bondade para nós em Cristo Jesus, né? E nos faz filhos dele, nos faz pessoas que podem ter um relacionamento com Ele e experimentar da plenitude, daquilo que sacia e completa a cada um de nós. Nós nos tornamos filhos desse Deus que nos completa. Nós também nos tornamos parte dessa família dele, né? No qual nós podemos ter toda a liberdade de chegar, podemos estar juntos ali, podemos estar tendo apoio em vários momentos. Então nós fazemos parte pela bondade de Deus da família dele. E nós também, pela bondade dele, fazemos parte, como nós já falamos, do corpo de Cristo. Enquanto estamos aqui, enquanto nós não estamos plenamente na presença dele, a salvação dele sobre nós não é consumada plenamente ainda, né, até a sua volta. Então, enquanto nós estamos aqui, Ele nos dá todos esses privilégios por sua bondade, e Ele nos dá então esse privilégio também de sermos participantes não só da natureza, mas da ação dele neste mundo. E Ele faz, Ele age, e Ele se manifesta muito então por sua igreja, o corpo de Cristo, né? E Ele então dá a cada um de nós que temos nos voltado para Ele, crido nele, fazendo parte do corpo de Cristo. Ele nos então dá a oportunidade de sermos co-participantes da obra dele, né? Deus então nos chama para vivermos como membros do corpo de Cristo, para sermos saudáveis individualmente hoje, saudáveis não só fisicamente, mas saudáveis na alma, saudáveis, não é, na sua vida com Deus. Então Ele nos chama para vivermos em corpo, para sermos saudáveis individualmente, como nós já dissemos, também sermos saudáveis coletivamente, né? Então nós tivemos 3 semanas atrás, celebramos a ressurreição de Jesus, né? Tivemos uma grande festa aqui, né?
domingo de Páscoa. Domingo seguinte, 2 domingos atrás, tivemos o batismo. Então, pessoas que na verdade se voltaram para Jesus, creram em Jesus Cristo ressurreto e que iniciaram a sua caminhada com Jesus através do posicionamento com Ele. Gente, eu sei que o Aquila já reclamou comigo que essa borboleta não muda, né? Mas Deus tem nos chamado para vermos então vivemos esse ciclo saudável de vida, né? Ele então nos chama para sermos borboletas como essa. O outro reto ou o outro projetor não dava para ver, a gente vê melhor, mas eu acho linda essa figura, né? Você vê as flores, né, com todo o vigor da primavera, provavelmente, e as cores, né? Você vê uma borboleta que na sua forma, antes de ser borboleta, né, ela é uma taturana, né? Aquele que só de falar ela se guia, ela não gosta de taturana. Depois se torna um casulo, algo também super feio, né? Que a gente vê ali, parece que está morto, mas de repente ela começa a desabrochar, né? E sai essa beleza, né? Cores distintas, o formato, né? Todo distinto também, a delicadeza de todo o corpo, né? Das suas pernas, anteninhas ali, né? Então isso não só reflete a quem o criou, né? O Criador, mas reflete também aquilo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, dentro do corpo de Cristo, nessa nova realidade de vida com Deus, né? Ele quer nos fazer, não é, borboletas lindas, né? Que glorificam o nome dEle, que sejam saudáveis, né? Que possam manifestar sim a beleza de Deus. Então, o outro, por favor, obrigado. Então nós falamos que nós tivemos domingo, né, celebramos o domingo de Páscoa, e nós depois tivemos então um momento em que nós tivemos o batismo, né? O domingo de Páscoa nos ajuda a lembrar, né, quando nós recebemos a Jesus. Jesus morreu, né, mas Ele ressuscitou pelo poder de Deus. E quando foi o momento em que eu o recebi por fé na minha vida, né? Então nós podemos no momento de Páscoa relembrar, né, do que o Senhor fez por mim e daquele encontro que eu tive com Ele, né, me recebendo como o meu Salvador e Senhor. Domingo seguinte nós tivemos então o batismo, que foi o momento em que as pessoas elas tomam posição a quem eles pertencem. Eu estava falando essa semana com uma família que existem 2 reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, né? O reino de Deus e o reino das trevas, o reino de Deus e o reino de Satanás, né? E não existe meio termo, ou eu pertenço a um reino ou eu pertenço a outro, né? E o batismo é justamente para nós nos posicionarmos e ganharmos a autoridade daquele que nos ordenou a sermos batizados, né? A autoridade da parte dele. Quando nós nos batizamos, dizemos: eu pertenço a Jesus, eu estou morrendo por uma velha vida sem Jesus, e eu estou ressurgindo para uma vida com o Senhor, né? Para uma vida de comunhão com Ele, de compromisso, né, com Ele, né? A vida de compromisso, ela é uma vida assim que, na verdade, não anda segundo só quando está bom, né? Com alguém, né? Eu e minha esposa, nós caminhamos bem, não só quando estamos contentes, está tudo bem, está tudo em harmonia, né? Mas às vezes existem momentos de dúvida, momentos de tensões, momentos, né, em que a gente não está muito bem, né? Mas o que faz nos permanecer, não é, juntos, dentro do compromisso que um dia, dentro dos votos que nós fizemos um dia, né, o que nos faz permanecer juntos é primeiramente o compromisso com Deus e um com o outro. E a nossa vida com Deus é assim também. Você aceita Jesus, né? E no primeiro momento é uma grande alegria, sim, mas existem as lutas, né?
E aí o que acontece é que nós então precisamos lembrar no dia do nosso batismo, em que nós declaramos que morremos por uma vida sem Jesus e nascemos por uma outra. Depois nós temos então esse momento em que a gente tem um crescimento para a maturidade espiritual. Então somos discipulados, né? Crescemos à semelhança de Jesus, né? Esse é uma caminhada para a vida toda, né? Sempre nós vamos estar tendo que nos achegar a Jesus, nos comparar a Jesus, né? E ver aquilo que no nosso coração precisa ser transformado e deixar que o Espírito de Deus, a palavra de Deus, seja vivificada em nós. E aí assim a gente seja transformado à semelhança de Jesus cada vez mais. Nós necessitamos, não é, de caminhar com Jesus, de buscar a presença dEle, de estarmos então criando esse vínculo de amizade, de relacionamento com o Senhor, né? Depois então vem esse crescimento para o serviço no ministério. Servir conforme os dons, é o que nós vamos estar vendo hoje. Estamos vendo alguns domingos já, não é? Você e eu, que um dia, pela graça de Deus, recebemos a Jesus por fé, nós temos recebido uma capacitação sobrenatural da parte de Deus para serviço dentro do corpo de Cristo. Todos, indistintamente, têm recebido o dom espiritual para servir dentro do corpo de Cristo, né? E para sermos saudáveis, né? Nós precisamos da conversão, o compromisso, querer crescer na presença do Senhor e também poder servir com o dom espiritual. Eu já sempre tenho dado esse exemplo, né? Um membro do corpo que não se movimenta, um braço, uma perna, ela atrofia, né? Ela precisa de fisioterapia, ela precisa, né, de cuidados para voltar a funcionar. Assim também, não é? Dentro do corpo de Cristo, se nós não exercermos o dom que Deus tem nos concedido, não é? Nós, como membros, nos tornamos não saudáveis e também isso afeta o corpo de Cristo, porque aquela função não é exercida e traz dano tanto para o membro como para o corpo, para a coletividade, né? Servir conforme o dom. Depois então vem a questão do compartilhamento da fé, não é? É um ciclo que a gente tem que fazer. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Eu conheço um rapaz que eu conheci lá no Sesc, né, quando a gente vai nadar lá. O nome dele é Max, né? Mas ele é assim, evangelista de dom, né? Todos nós precisamos falar de Jesus, mas ele é um evangelista. Ele chega para mim, então, hoje eu conversei com um muçulmano, eu falei para ele assim. E ele às vezes está conversando lá na piscina, né? Falando de Jesus para as pessoas, né? Tremendo, né? E na verdade todos nós somos chamados a isso, né? Todos nós somos chamados para falarmos de Jesus, para estarmos indo por todos os lugares, né? Seja em oração, seja contribuindo para aqueles que são enviados ou sendo enviados. Nós precisamos desse elemento, o compartilhar da nossa fé, né? Nós precisamos também fazer boas obras, né? Não boas obras como um fim mesmo, como muitos dizem por aí, né? Para melhorar vamos dizer, a sua pessoa, mas fazer boas obras não como um fim, mas como manifestação daquilo que nós temos recebido da parte de Deus no nosso coração, né? Que é bondade, né? Que é misericórdia, né? Então nós precisamos disso na nossa vida, precisamos falar de Jesus, precisamos estar engajados em missões, precisamos estar engajados em boas obras, em ações sociais. Amados irmãos, eu aqui às vezes volto falando como é que foi o dia hoje, e ela conta histórias que eu tenho vontade de chorar, né? Aquilo que Deus criou para ser bênção na vida das pessoas, que é a família, tem sido tratado de uma maneira tão leviana, tão pobre. E
nós precisamos intervir nessas horas também, para socorrer pessoas que talvez não tiveram oportunidade, ou até tiveram, mas que infelizmente fizeram escolhas erradas, mas que Deus não desiste. Deus quer que essas sejam resgatadas, que conheçam a Jesus, que tenham suas vidas, haja uma conversão de direção de vidas, haja um compromisso com Jesus, não é? Com a verdade, haja um crescimento da semelhança, haja serviço também, não é? Mas, irmãos, nós precisamos de todos esses elementos aqui para podermos ter uma vida saudável, individual e coletivamente também. Na verdade, talvez conversão, compromisso são momentos que a gente pode pontuar, né? Mas talvez os outros não dá para a gente pontuar, mas são elementos que a gente precisa buscar de Deus, precisamos caminhar com Deus, precisamos desenvolver na nossa vida para que a gente possa ter vida saudável, não é? Eu creio que é sempre bom nós lembrarmos disso. Será que eu estou na fé? Paulo fala lá em Coríntios, né? Examinar cada um das nossas expressões para ver se estão na fé, né? Às vezes começaram na fé, mas às vezes esfriaram na sua fé. Mas já me voltei para Jesus, já tenho assumido o compromisso, já me batizei, já saí de cima do muro e falei que sou de Jesus, né? Estou buscando crescer, uma vida com Deus, uma vida de maturidade, né? Santos, plenamente santos, né? Nós somos santos em posição. Jesus nos justifica dos nossos pecados passados, né? Nos tornamos santos por causa do sacrifício de Jesus, né? Vamos procurar viver em santidade. Então, depois de aceitar Jesus, cada vez mais separado para Deus, deixando aquelas coisas que entristecem a Deus e permanecendo naquelas que agradam e glorificam a Deus na nossa vida, né? Mas nós precisamos então crescer em maturidade, crescer em santidade, precisamos crescer no serviço também no corpo de Cristo. Amados irmãos, eu sei que dentro da realidade que nós vivemos hoje, né, na cidade de São Paulo, né, dentro do contexto de cada um, o contexto da igreja, a maior parte das pessoas não moram, né, perto de onde a gente se reúne, não é? Então, como que podemos ser igreja? Igrejas são pessoas que se relacionam, interagem umas com as outras, que servem umas às outras. Isso é igreja, pessoas que se interagem, que caminham com o Senhor, que encorajam-se mutuamente. Como que vamos ser igreja dentro de um contexto assim de São Paulo, dentro de um contexto em que o trabalho que você está muitas vezes exige demasiadamente de você, tira todas as suas energias, não é? E num contexto em que talvez a situação que você vive a cada dia é tão estressante que você chega no domingo e quer descansar, não é? Então precisa dentro dessa caminhada pensar como que nós podemos crescer, como que nós podemos servir uns aos outros dentro do corpo de Cristo, e aí compartilhar a fé, e aí o ciclo vai se dando a sua continuidade. Mas nós estamos falando então sobre os dons espirituais, e nós falamos que os dons, eles precisam, para o serviço dentro do corpo de Cristo, é dado por Deus, né? Na pessoa do Espírito Santo a todo crente. O Espírito vem, o dom vem, não é? E é para ser exercido no poder do Espírito de Deus, né? Ele deve ser procurado quando nós não sabemos qual é o nosso dom, não é? Agora, procurando não só simplesmente conceitualmente, mas simplesmente se dispondo ao seu irmão, à sua irmã. Senhor, qual que é, o que o Senhor quer que eu faça? Vendo nas Escrituras algumas descrições de dons que a Bíblia fala, daqueles que falam, daqueles que não falam, né? Eu posso falar de um irmão aqui que é muito usado por Deus, né? Mas ele fala, olha, falar não é comigo, né?
Eu posso ajudar, mas não falo, né? Mas então existe as duas vertentes, aqueles que falam, né? Que usam a sua boca, aqueles que mais agem, que usam as suas mãos, e usam os seus recursos, né? Mas precisamos procurar, e a procura vem a partir de nos disponibilizar e de servir. Eu fiquei muito contente com os pipocas, né? Porque a Nicole mobilizou, chamou o pessoal, e tem várias pessoas que simplesmente vêm aqui para ajudar a fazer lanchinho para as crianças, não é? É uma coisa tremenda, não é? É uma disposição para poder servir e também para descobrir o dom, né? O dom, ele tem que ser exercido de uma maneira pessoal, claro, para a coletividade, para abençoar. Nós falamos de algumas coisas que são necessárias para nós exercermos o nosso dom também de uma maneira saudável. Nós precisamos também ter uma autoimagem equilibrada de nós mesmos, sadia, não é? Não podemos pensar nem além nem aquém do que nós somos, né? Mas pensarmos como Deus nos vê, né? Sermos aceitos como somos aceitos, né? Aceitarmos a nós mesmos como Deus nos aceita, e exercemos o nosso dom não sob pressão, mas daquilo que nós somos, né? Nem mais nem menos, né? Temos uma autoimagem sadia. Isso é muito importante, essencial para então o crescimento e para o exercício do dom. Nós queremos ler agora o texto de Romanos capítulo 12. Nós falamos que os dons estão divididos em duas vertentes principais: de falar e de servir. Depois nós falamos que nós vamos para efeito de estudos e de pregação. Nós vamos ver dons de maneira genérica, né, em Romanos 12. Nós vamos ver os dons carismáticos em 1 Coríntios 12. E depois nós vamos ver os dons ministeriais, que são lá em Efésios e outros textos que nos apresentam os dons ministeriais. E eu falei uma coisa também importante, que essa descrição de dons não deve servir como rótulos, né? Porque na verdade as descrições dos dons na palavra de Deus, né, são características, mas que exercidos por pessoas exclusivas, individuais, peculiares. Então isso quer dizer que mesmo eu tendo dom de serviço e uma outra pessoa tendo o mesmo dom de serviço, nós podemos exercer esse dom de uma maneira diferente e muito peculiar da nossa história, da nossa personalidade, da nossa maneira de ser. Então, apesar de ser um princípio de dom que duas pessoas podem ter o mesmo, mas o exercício, a forma dele é diferente muitas vezes de ser exercido. Por isso a gente não pode rotular os dons. Você tem um dom de serviço, você tem um dom disso. Não, saber que você é exclusivo na forma de exercer seu dom. E Deus fez você particularmente, peculiarmente, para exercer o seu dom espiritual, né? Então nós queremos ver em Romanos capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 8. Eu vou ler na versão internacional. Eu gostei muito para esse momento que a gente está vendo aqui. Eu vou ler. Então, Romanos capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado.
de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E se o seu dom é servir, sirva-se. Sirva. Se é ensinar, ensine. Esmere-se em fazê-lo. A outra versão diz: se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós vimos até agora 3 dons: o de profetizar. Nós falamos do Velho e do Novo Testamento. Profeta é aquele que fala da parte de Deus, aquele que fala a palavra de Deus. É claro que às vezes é aquele que fala da palavra de Deus de uma maneira penetrante, que vai lá no teu coração e pega justamente aquela área em que você precisa ser confrontado com a palavra, né? Mas é alguém que fala pela palavra de Deus, né? Da parte de Deus, alguém que fala, que prega, né? A palavra de Deus, né? Nós vimos algumas qualidades, né? Desse dom de profetizar, né? Ele pode ser grandemente usado por Deus, por falar da parte de Deus, mas ele também pode entrar na carne e falar da sua parte e não da parte de Deus. Então tem os perigos, mas é um dom. Se é um dom exercido na dependência do Espírito de Deus, aquilo que ele falar vai, né, penetrar no coração da pessoa, como a própria palavra mesmo dá testemunho dela, com uma espada de 2 gumes que vai lá e consegue discernir as coisas que estão mais assim ligadas uma com a outra, que é dificilmente, mas a palavra vai lá e discerne essas coisas, consegue mostrar a verdade no coração das pessoas, né? Então esse é o profeta. Nós falamos também um pouco sobre o dom de profetizar e de servir, né? Que aqui, na outra versão fala ministério, que fala de servir. O ministério né? É uma incumbência, um cargo, uma incumbência, uma função, né? De fazer algo prático, seja administrativo, seja até mesmo braçal, né? Então, o positivo do dom de servir é que as pessoas que têm esse dom, elas fazem isso espontaneamente, né? A gente não precisa falar: olha pessoal, vamos lá fazer. A pessoa se levanta e se faz, e tem aquilo lá para fazer na frente dele, ele vai, levanta lá e vai. Então ele é muito espontâneo para querer fazer, servir, né? Mas por outro lado também tem um grande perigo de às vezes se orgulhar, porque ele faz, né? Ele faz o que tem dom de servir, de ministério, é aquele que faz as coisas com intensidade, né? Ele não só é espontâneo, mas ele se dá todo, né? Não tem hora, não tem, né, limite, ele faz a coisa lá. Mas também ele pode ter a sua fraqueza de reclamar, né? Lembra de Marta e Maria? Ó Senhor, eu estou aqui correndo, arrumando a casa, né? E Maria está aí no teu pé, fala para ela ajudar, né? Provavelmente Marta tinha o dom de serviço, de ministério, mas uma fraqueza dela, ela então reclama dos outros que não fazem. Então o dom de ministério e serviço faz conforme a necessidade também, né? Então precisou, estou aqui, estou pronto, né? Mas também pode se desanimar, né? Nós falamos um pouco sobre o dom de ensino, né?
transmissão de conhecimento, instrução, aquela pessoa que gosta, né, de se aprofundar no estudo das Escrituras, gosta de saber, né, as datas, as equivalências daquilo que se fala de denário, né, de valores, então como é que seria no dia de hoje, que gosta de saber talvez o contexto histórico daquilo que foi colocado na palavra. Então uma pessoa que gosta de pesquisar, de ir mais a fundo, de pensar de uma maneira mais profunda em certos conceitos de Deus, da palavra e tudo. E não só isso, mas são pessoas que têm não só sede de conhecer, mas também sede de passar esse conhecimento para as outras pessoas, né? Então a gente vê que o dom, né, de ensino é esse que quer conhecer mais profundamente e que quer passar esse conhecimento para outras pessoas. Agora, também tem o risco de querer conhecimento e guardar só para si, né? Pode também ter a fraqueza de se tornar só teórico, só de conhecimento, né? E pode até também se desanimar e não fazer ou não ensinar com determinação, com dedicação. Por isso a exortação àquele que serve, né? A exortação faça isso, né, com alegria. E outro, se é alguém que ensina, esmere-se em fazê-lo, né? Então, principalmente o ensino não é uma coisa que vem naturalmente, cai no seu colo e acabou, né? Mas é alguma coisa que precisa ser lapidada, precisa ser pesquisada e precisa ser feita, então, com dedicação. E hoje, então, nós vamos estar vendo sobre mais 2 dons, não é? E assim nós queremos levá-los à reflexão. Dentro de todo esse processo, eu creio que a gente sempre tem que estar vendo como é que está a minha conversão, como é que está o meu compromisso, né? Como é que está a minha vida espiritual, né? Como é que está o meu serviço dentro do corpo de Cristo? Como é que está, não é, o compartilhamento da minha fé? Eu achei tremendo, eu falei já para vocês, o Dr. Shed, né? Ele faz lá a devocional dele, e ele sai andando, né? Sai ouvindo mensagem e sai com folheto na mão. E vai dando folheto, dá-lhe folheto, para quem vai do lado dele, né? Eu conheço um médico, eu falei, nossa, você faz isso mesmo? Não, eu faço, né? Um irmão muito abençoado, um irmão muito consagrado, muito comprometido com o Senhor. E eu um dia conversando com ele, ele falou, olha, eu falo de Jesus pelo menos para uma pessoa no dia, né? Ele tomou esse propósito, né, de pelo menos para uma pessoa ele fala de Jesus no dia, né? E eu tive meus momentos que eu gosto de falar de Jesus para as pessoas, né? Sinto que nessa área eu preciso me avaliar mais e pedir de Deus graça para aquecer meu coração, para falar mais. Mas nós precisamos dessa prática, porque eu lembro uma vez que eu estava numa campanha evangelística de uma outra igreja irmã, de uma outra denominação inclusive, e o sistema lá era meio militar, né? Assim, e aí o pastor lá, você, né, que estava eu lá, nós estávamos em praça pública, assim, e eu estava só apoiando lá, né? Mas ele falou, você dá seu testemunho agora. Meu testemunho agora, no meio da praça pública. E o que eu vou falar, né? Também já tinha uma música antes, né? Aí eu falei, o que eu vou falar, Senhor? Eu falei, não tem que falar, não inventar nada, tem que falar como aceita Jesus, né? E eu lembro que foi uma experiência, a primeira vez que eu tinha feito alguma coisa assim, público, né? Público mesmo. E eu lembro que eu falei e foi muito bom, porque depois que eu falei como eu encontrei Jesus, parece que a minha fé, a minha própria fé,
em Jesus foi fortalecida, né? E a grande alegria, né, de ter testemunhado de Jesus para as pessoas. Então, amados irmãos, é essencial que todos esses elementos sejam encontrados, exercitados na nossa vida, para essa vida saudável. Então, agora vendo o dom, voltando aos dons, nós vamos falar um pouco sobre, então, o dom de que é ofensiva, então faça isso, né? Se alguém ensina, os mestres vão fazê-lo. E se alguém, numa primeira versão, fala exorta, né? E aqui na versão internacional, se é dar ânimo, né? O dom de exortação, né? Então, exortação é diferente de admoestação, né? Tem uma pequena variação aí. A exortação, ela na verdade tem, inclusive no dicionário, o sentido de animar, de incentivar, de aconselhar, de procurar induzir alguém, é claro, né? Falando de palavra de Deus, a coisas boas, né? Então, aquela pessoa que exorta é aquela pessoa que então dá ânimo, né? Encoraja as pessoas. Olha, está sendo difícil, né? Mas vai lá, persevera, Deus vai te abençoar, não é? Então, é aquele que vai ao lado e vai, não é, animando, vai incentivando, vai aconselhando a pessoa, né? A admoestação já é mais então o lado de advertir a falta de alguém, é censurar ou repreender alguém, né? Nós vamos falar isso depois, mas isso também é necessário. Mas não é isso, não é exortação. A exortação é animar os irmãos. Eu tenho um senhor, irmão em Cristo, que ele é especial, né? Ele é uma pessoa assim, muita oração, e ele é uma pessoa sempre assim, sempre tentando encorajar, né? Sempre falando uma coisa positiva, né? Sempre querendo que você vai mais, né? E te encorajando, né? Vai firme, olha irmão, puxa, isso é legal, vai lá, né? Ó irmão, né? Olha, tem isso, mas olha, esse lado aqui, se puder caminhar é melhor, né? Então, uma pessoa que sempre tem uma palavra boa, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Eu creio que um dos problemas do dom de exortação ou de dar ânimo, né? Às vezes pode ser que ele se envolva tanto com a pessoa, né? E possa se tornar, e fala também, ele pode se tornar teórico também, né? Mas é um dom que nós necessitamos muito dentro da igreja, né? Eu não sei se por conta do contexto de trabalho vocês são cobrados, né, muito mais, então às vezes a gente começa a pensar e agir assim também, né, com as pessoas, nossos irmãos e irmãs em Cristo, né? E às vezes então nós começamos, em vez de falar palavras que animam, né, que encorajam as pessoas, nós começamos a falar, né, começamos a admoestar, né? Você não fez isso, você esqueceu disso, você devia fazer assim, assim está errado, né? Mas não tem aquela palavra, olha irmão, obrigado pelo que você fez por mim, né? Irmão, nossa, aquele bolo que você mandou para mim naquele dia foi tremendo, fez tão bem para o meu coração, né? Olha irmão, obrigado porque você orou por mim, eu sei que Deus me ajudou, né, naquela questão que eu estava passando, né? Amados irmãos, eu creio que nós precisamos não só os dons serem exercidos, mas nós precisamos cultivar isso também, o encorajamento do mundo. Mas tem aquelas pessoas que são acima da média, né? Que
Sempre quando você conversa, você sai animado. Esse senhor que eu estou falando com vocês é assim, né? Uma vez, ele é lá da outra igreja, ele tem um coração às vezes de criança. Mas eu lembro que uma vez, ele nem estava ainda vindo na igreja. Ele é crente, era crente e tal. Mas eu estava num dia assim muito, eu nem sei, nem lembro o que tinha acontecido, mas eu estava muito para baixo, estava muito mal. Estava caminhando assim, eu não sei se até a minha parede estava assim meio tal, né? Mas aí esse irmão, ele apareceu do nada, não sei de onde que ele veio. Ele falou: ô pastor, esse aqui é para você. Ele deu um pacotinho assim para mim, para mim. Pô, como vai? Não, é para você. Ele deu para mim, deu com toda alegria, assim, com tanta positividade, né? Falei: nossa, muito obrigado e tal, e tal. Aí eu voltei para casa, aí abri aquele pacotinho assim. Sabe o que era? Era um par de meia. Mas aquilo fez tão bem no meu coração, né? Não pela meia em si, né? Não, foi bom, eu usei a meia que ele me deu. Mas assim, fez tão bem no meu coração, naquele momento que eu estava passando. Eu sei que tem gente aqui que é meio assim, né, senhor? Às vezes aparecem uns pacotes, isso aqui é para você. Não quer aparecer isso, né? Então, sabe, meus irmãos, aqueles que têm o dom, né, de exortação, né, de dar ânimo, faça isso, né? Faça isso, porque isso é bálsamo na vida dos seus irmãos. E às vezes, né, um cafezinho que você serve, uma meia que você dá, ou alguma coisa que você faz assim, né, sendo mais por amor e exercendo o seu dom, aquilo vai cair como um bálsamo no coração do seu irmão ou da sua irmã, né? Então, muitas vezes essas pessoas também são pessoas de oração, né? E eu sei histórias, né, da vida cristã de muitos anos, de séculos passados, apontam de pessoas que simplesmente são despertadas para Deus para fazer alguma coisa em relação ao irmão, e vão lá em obediência e fazem, às vezes uma coisa, como eu disse, tão simples, mas que Deus usa tremendamente na vida do irmão para encorajá-lo, para fortalecê-lo na caminhada com o Senhor. Então, amados irmãos, se você, irmãs, se vocês têm esse dom, exerça. É muito importante na vida da igreja, né? E nós que não temos o dom, vamos nos animar mutuamente mais, né? Apreciar mais cada um dos irmãos e das irmãs. Vamos verbalizar isso, né? Vamos agradecer a Deus e às vezes ao irmão por aquele trabalho, por aquela ação que ele faz em nome de Jesus. E por último, hoje nós gostaríamos de falar de um dom chamado dom de contribuição, né? Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine, espere fazê-lo. Se é dar ânimo, né, que assim faça, né, anime as pessoas, né? Se é contribuir, que contribua generosamente, né? Deixa eu esclarecer bem aqui, né? Nós temos uma prática espiritual, pode ser espiritual, deve ser espiritual, que é o oferecimento das nossas ofertas e dízimos, né? Isso, na verdade, é uma prática, pode ser espiritual no sentido de que quando eu faço isso, né, como forma de adoração e de reconhecimento de que toda a provisão, né, da minha vida, inclusive a própria vida, vem da parte do Senhor. Então, parte daquilo que eu sou suprido da parte de Deus materialmente, não é? Eu faço parte disso como expressão de adoração e gratidão ao Senhor, né? Esse é o princípio, né, das ofertas e do dízimo. Não tanto a quantidade, né? Pastor, eu devo dar dízimo pelo líquido ou pelo bruto? Né? Deus não está interessado muito nisso. Deus está interessado no teu coração. Se você está fazendo isso
né, como expressão de adoração, de reconhecimento e de louvor, de sacrifício de louvor na presença do Senhor. E você então tira, segundo você tiver proposto no coração, que fala a palavra, e você dá, né? Isso é aceito como um aroma suave na presença do Senhor. E sem dúvida as promessas estão aí, que quando é dada com a atitude certa, Deus abre a janela dos céus e abençoa, tá? Então esse é um aspecto, vamos dizer assim, da contribuição, né? Desse dom, da contribuição no geral para todos os crentes em Jesus. Agora, existem aqueles que são acima da média, no sentido assim, que gostam de dar, né? Geralmente essas pessoas, elas são bem-sucedidas, né? Materialmente. São pessoas que observam muito e muito sensíveis em termos de necessidade das pessoas, né? E que se alegram em fazer isso, né? Em dar, né? Generosamente, né? Que fala assim, com liberalidade, gosta de dar, amigo de dar, né? As pessoas que usam mesmo no dicionário. Então são pessoas que contribuem sim, realmente generosa e liberalmente dos seus recursos para, às vezes, atender a necessidade. E, às vezes não é nem só por necessidade, a Bíblia fala que a gente deve contribuir, não é pela necessidade, mas que simplesmente dão, né? Dão aquilo e ofertam de todo o coração, né? Amados irmãos, como é importante, irmãos, com esses dons dentro do corpo de Cristo, né? Porque eles também encorajam tantos irmãos, encorajam tanto a igreja, através dessa generosidade que tem no coração, né? Então, amados irmãos, esses são alguns dons em termos gerais. Alguém que fala da parte de Deus, alguém que tem o dom de ministério que serve com dedicação ao irmão, né? Aquele que tem o dom de ensino, que se esmera em adquirir conhecimento, mas também que esmera-se em passar isso para as outras pessoas. O dom que é o dom de exortação, na verdade, o dom de dar ânimo, que usa essa versão que achei muito interessante, dar ânimo, alguém que tenta colocar você sempre para cima, te empurrar para caminhar, para ir, não é? Não só teoricamente, mas que está lá junto com você e que te encoraja, não é? E o dom de contribuição, que dá do seu tempo, dá das suas energias, dá dos seus recursos, dá de si mesmo com generosidade e liberalidade. Olha, eu tenho sido fruto de irmãos que fizeram isso comigo e eu fui muito abençoado. E eu sou o que sou muito através da vida desses irmãos que, com liberalidade, né? Quando eu estava no seminário, várias pessoas, né, investiram na minha vida para que eu pudesse estar lá estudando, me preparando, né? E muitos outros momentos da minha vida. Eu lembro uma vez, eu estava lá no navio, olha só que ato de generosidade que me fez toda a diferença para mim naquele tempo que eu estava lá. Estava no navio e era distante de casa. Antigamente, nessa época não tinha internet, né? Não tinha Face, então a comunicação era via carta, né? A gente ia lá no escaninho lá, via lá se tinha uma carta pra gente, e às vezes demorava, porque ia lá até a base, o moço lá na Alemanha, depois da Alemanha, aí que eles mandavam para onde estava o navio, né? Então demorava mais ainda, né? Mas aí estou lá meio para baixo, né? Meio desanimado, assim lá, e aí eu não sei se era dia livre, dia de ministério, aí chegou um irmão assim, aí começou a conversar assim, né? Assim, bem naturalmente, onde você é, né? Aquela franca, aí
tal. E vamos sair um pouquinho, né? Um simples assim, eu falei para ele, ele me pegou e pedi permissão para sair, aí ele me pegou. Quando chega assim, olha assim, uma Mercedes. Uma baita de uma Mercedes, assim. Nossa, nunca andei num carro desse. Acho que foi a primeira vez, sem ser os ônibus Mercedes, né? Primeira vez que eu andei com Mercedes. Nossa, nós estamos sentindo até constrangido, né? Andando num Mercedes, eu, né? Um servo, né? Lá do navio, andando de Mercedes. E ele, assim, não tão bem, assim, sabe? Deixava-se bem à vontade, conversando. Ai, aquilo foi alentando meu coração, né? Eu comecei a andar, vamos lá em casa. Aí ele levou na minha casa dele, lá. Aí ele chega assim, pega o telefone, põe assim mesmo. Você é do Brasil, né? Eu acho que isso aconteceu na Tailândia. Ele falou, você é do Brasil, né? Eu sou do Brasil. Aí ele colocou lá o telefone, né? E aí ele chegou e falou assim, olha, liga lá para tua casa. Não, mas vou ligar lá para o Brasil. Não, liga lá para tua casa. Tá? Peguei o telefone, falei um pouquinho só em casa, né? Não queria deixar contar alto para ele. Falei um pouquinho, né? Desliguei, levou de volta para o navio. Mas, irmãos, aquilo foi um bálsamo para mim no coração. Um telefonema, uma saída de uma maneira bem amistosa, com o Mercedes dele, né? Mas que trouxe tanto alento ao meu coração. Amados irmãos, às vezes a gente menospreza as pequenas coisas, né? Que Deus muitas vezes quer usar a sua vida com esse seu dom de animar. Pequenas atitudes que você pode fazer, que pode animar o seu irmão, que pode ajudá-lo a perseverar na sua vida de fé, e que pode gerar crescimento, maturidade, que pode gerar saúde a esse irmão, que pode gerar saúde coletiva no corpo de Cristo. Olhem ao Senhor, procurem os melhores dons para serem exercidos dentro do corpo de Cristo. Dom que você já recebeu, se você é de Jesus, mas que Deus espera que você esteja colocando em prática, servindo para a sua própria edificação, a edificação da Igreja de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos chama para um projeto de vida eterna. E obrigado porque aquilo que nós fazemos no presente repercute na nossa eternidade, na tua presença. Então, Senhor Deus, como a tua palavra mesmo nos exorta, que o Senhor nos ajude a ver prudentemente como estamos caminhando a cada dia nas nossas vidas aqui, para que nós possamos viver de maneira que te agrade e de maneira que nós cumpramos o teu propósito sobre nossas vidas também, especialmente como membros do corpo vivo de Jesus. Que o Senhor nos ajude a identificarmos os nossos dons, ou simplesmente a nos dispormos a servir naquilo que nós nos desejamos servir, e assim nós possamos exercer, Senhor Deus, também os nossos dons espirituais para a edificação de nós mesmos e também para a edificação do teu corpo, para conhecimento do Senhor neste mundo, para a restauração de muitos a uma vida contigo e também para a glorificação do teu santo nome. Senhor, peço pela vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs aqui nessa manhã, que o teu Santo Espírito possa falar com cada um deles e dirigi-los, Senhor Deus, à verdade do Senhor.
Abençoa-os nessa semana, nas suas responsabilidades, nas pessoas que sofrem, que eles possam encontrar no Senhor porto seguro e paz, e que eles possam, Senhor Deus, viver prudentemente os propósitos do Senhor nas suas vidas também. Nós oramos pedindo isso a Ti, Senhor. Abençoa cada uma das famílias aqui também representadas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe na busca dos seus dons. Nós vamos falar dos dons carismáticos, dons de línguas, essas coisas, né, que vocês vão falar. Mas esses são os dons que Deus faz. Estourei bastante, me animei aqui